iniciar nossa quarta aula da disciplina de projetos de obras de arte especiais. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a unidade 4 da apostila, que ela é intitulada Estética e Integração com o Ambiente. O arquiteto e engenheiro espanhol Santiago Calatrava, ele disse em um dos simpósios mais conceituados sobre pontes, que uma ponte nasce da necessidade, mas deve estabelecer a sua própria identidade, deve harmonizar-se com seu ambiente e o desenho deve transcender o puramente local e transformar o cenário. Então, com base nessa frase, a gente inicia a aula de hoje. A gente tem aqui nesse slide alguns exemplos de obras que foram projetadas pelo engenheiro Santiago Calatrava, e a gente pode ver por essas imagens, que são obras que elas cumprem muito mais, né, do que o seu papel funcional. Elas apresentam um grande apelo estético, né? Então, várias dessas obras emblemáticas, elas receberam diversos prêmios, tanto a nível nacional da Espanha, quanto a nível internacional. A gente já falou um pouco sobre projeto holístico nas aulas anteriores, e nessa aula a gente vai focar mais no que é a estética de uma obra de arte especial. Então a gente tem a estética e a integração com o ambiente, que esses pontos eles devem ser analisados em conjunto, tanto com a ciência e a tecnologia. Isto é, que a gente tem que observar tanto a funcionalidade da ponte e se as tecnologias envolvidas elas são adequadas, né? E na interseção desses três fatores, a gente tem o que a gente pode considerar como solução ideal da nossa ponte. E o que define se a gente tem uma estética e uma integração com o ambiente, né? Então aqui eu listei algumas questões que a gente pode colocar quanto a esses pontos, né, que a gente vai discutir elas ao longo dessa aula. Então, relação com o ambiente e paisagem construída, né? Então, a nossa ponte, ela tem a mesma característica da região. Se ela não tem a mesma característica da região, tem um porquê arquitetônico dela ter aquela determinada solução. Quais são as formas, proporções e escala, né? Se a gente tem uma escala de ponte ou de obra de arte especial compatível com o seu entorno, compatíveis com outras obras de arte especial que estão na proximidade. Relação entre elementos da ponte, né, ou harmonia, né? Se a gente tem um determinado ritmo, um determinado alinhamento dos elementos estruturais e componentes da obra de arte. Qual que é a percepção das outras pontes da proximidade, né? Isso eu comentei ali na parte da escala, né? A gente tem uma percepção também da ponte, não unicamente dela, mas senão como ela conversa, como ela se integra com as demais pontes que elas estão em uma sequência, né, numa mesma via, ou por exemplo elas estão uma ao lado da outra em um determinado rio. Fatores associados também com a utilização de textura, cor e iluminação, né, como que isso está associado ali à estética e integração com o ambiente. Entrando em cada um desses pontos, né, começando pelo ambiente da ponte. A gente pode levantar uma pergunta: qual o impacto da ponte no ambiente e na paisagem? Então aqui a gente tem 3 fotos de diferentes obras de arte especiais, que elas estão inseridas também em ambientes que são completamente diferentes um do outro. Elas são, todas essas 3 que eu coloquei aqui, elas são
estruturas icônicas e que apresentam uma arquitetura que não só são diferentes entre si, mas que elas também conversam com o ambiente em que elas estão inseridas. Além disso, delas conversarem com o ambiente que elas estão inseridas, a gente pode avaliar também qual a escala dessas pontes com o seu entorno. Por exemplo, quando a gente fala sobre a ponte de Brooklyn, ela está inserida em um ambiente urbano. E Brooklyn, a cidade de Brooklyn apresenta uma característica mais industrial da sua arquitetura. Então, essa ponte ela conversa sim muito bem com a arquitetura da cidade. Nós falamos de um ambiente urbano, quando a gente está falando da ponte de Brooklyn. Agora vamos imaginar num ambiente rural. Será que a mesma solução da ponte de Brooklyn ela estaria integrada, ela faria sentido com esse ambiente rural? Né? Talvez a gente não teria essa perfeita integração, uma harmonia entre estrutura e ambiente. Agora, quando a gente vai para a segunda foto, a foto do meio, o viaduto de Millau, na França, a gente tem um ambiente muito mais rural. E a ponte, apesar de ser uma estrutura grande, né, como a gente pode observar nessa foto, é uma foto bem de longe, a gente tem uma região predominantemente de casas e poucas, então uma região bastante rural, a gente tem uma ponte que ela tem uma escala muito grande. Mas apesar disso, ela tem um diálogo com o ambiente. Né? E por quê? Porque ela tem uma leveza na definição estrutural que foi dada a ela. Né? Ela se integra, ela é parte hoje dessa paisagem. Então essa análise ela leva a gente a uma outra pergunta, que é qual o impacto que a ponte pode ter no ambiente e na paisagem. E quando a gente começa a analisar e discutir sobre essa resposta, a gente percebe que é muito difícil de ser dada. E além de ser muito difícil, ela não é única. A gente tem que avaliar e levar em consideração que em alguns casos a obra de arte especial que a gente quer construir, ela não deve apenas conversar com o ambiente que ela vai estar inserida, que ela vai ser construída, senão que ela tem que se destacar. Ela tem que ter um destaque sobre o ambiente, como é o caso da ponte JK na figura da direita. Ela, além de conversar com o ambiente, ela também se destaca sendo um importante ponto turístico. Agora vamos falar um pouco sobre forma. Quando falamos sobre os elementos geométricos, né, na aula anterior, eu comentei que a partir de uma determinada definição de dimensão, a gente tem algumas relações, tanto quando a gente está falando de estética, né, o que é esteticamente aceitável, quando a gente está falando de forma, né, que é o que a gente vai usar na aula da frente sobre o pré-dimensionamento da estrutura. Então, a partir de uma determinada dimensão, nós conseguimos tirar outras dimensões para os nossos elementos estruturais. Uma dessas dimensões, né, uma dessas relações, é a relação de esbeltez da ponte. Essa relação de esbeltez é a relação que a gente tem entre o vão livre do tramo e a altura do tabuleiro do mesmo tramo. Então, dependendo do sistema estrutural que a gente vai adotar, a gente tem uma relação de esbeltez que deve ser considerada, né, ou que ela é considerada como sendo esteticamente adequada. E isso depende, né, do material também que a gente pode adotar. Mas falando de sistema estrutural, vamos pensar ali, por exemplo, uma ponte com tabuleiro de vigas de concreto. Então, essa relação de esbeltez esteticamente aceitável é entre 20 e 30. Né? Então, se a gente tem uma ponte com pilares muito altos e a gente faz um tabuleiro muito fino, a gente começa
a reduzir essa relação e ela pode passar a deixar de ser tão aceitável assim. Ela começa a causar estranheza ao ser olhada. Sobre ritmo e ordem. Essas figuras da esquerda, essas duas figuras da esquerda, elas representam muito bem esse critério. Então, quando a gente analisa uma ponte em que os elementos eles não estão alinhados, como a ponte, o desenho do viaduto de cima, a gente vê que ela causa uma certa estranheza, né? Quando a gente olha para ela. Então, a gente olha esse desenho e o próprio desenho ele causa uma estranheza. E veja que ele é basicamente igual ao desenho de baixo, muda só o posicionamento dos elementos estruturais e dos componentes dessa ponte. Então, um simples fato desses componentes estarem alinhados pode tornar que a ponte ela seja muito mais agradável esteticamente. E é importante que os elementos e os componentes da ponte eles apresentem uma ordem adequada e essa ordem normalmente é o alinhamento entre eles. Né? E aí a gente pode mudar completamente a forma como a gente olha e caracteriza a estética daquela ponte, praticamente sem fazer uma mudança de custo. Né? São os mesmos componentes, os mesmos elementos estruturais, só que eles estão dispostos de uma determinada maneira que fica muito mais esteticamente agradável. Outro ponto extremamente importante quando nós falamos de obra de arte especial é a percepção que nós temos dessa nova obra de arte com as obras de arte do seu entorno. Né? Principalmente quando a gente tem uma proximidade física ou elas estão em uma mesma via. Né? Isso quer dizer, a gente tem obras de arte que estão sequenciais em uma via. A ideia é que não exista uma superposição estética entre as pontes e isso é porque a gente não quer que o ambiente ele fique saturado ou poluído pela estética ou pela falta de estética escolhida. Nessa imagem aqui a gente tem o exemplo das pontes que fazem o acesso do continente à ilha de Florianópolis. Nós tivemos uma primeira ponte, que foi a Ponte Hercílio Luz, que ela foi inaugurada em 1926, né, a ponte da esquerda nessa imagem, e ela é uma ponte metálica suspensa. Essa ponte em um determinado momento, ela foi avaliada que ela não supria mais com a demanda da região. E por conta disso era necessário ampliar a quantidade de pontes para conseguir assimilar esse maior fluxo que estava tendo entre continente e ilha, ilha-continente. E essa nova ponte ela foi inaugurada em 1975, que é a Ponte Colombo-Sales. Então nós temos aqui uma proximidade física entre as duas pontes. No entanto, nós temos uma diferença temporal entre elas. Então construir uma ponte parecida com a Ponte Hercílio Luz estaria, de certa forma, brigando com essa característica histórica. A gente estaria trazendo uma característica de ponte que ela não era tão comum na década de 70, por exemplo. Então, a gente tem a questão de proximidade física, mas também de distância temporal. Então, a solução dada para essa nova ponte foi utilizar uma ponte em concreto protendido em viga de caixão. Posteriormente, poucos anos depois, foi construída uma ponte ao lado da Ponte Colombo-Sales. Essa nova ponte, né, ela foi inaugurada em 1991 e o nome dela é Ponte Pedro Ivo Campos. Então aqui a gente continua tendo uma proximidade física, né,
com as demais pontes, mas agora, além dessa proximidade física, a gente tem uma proximidade histórica da nova ponte construída, Pedro Ivo, com a ponte Colombo Salles. Então, a solução que foi escolhida para essa nova ponte, ela é muito semelhante à ponte anterior. Só que os materiais utilizados eles são diferentes, né? Então, respeitou a característica estética em termos de sistema estrutural, mas economicamente valia a pena trabalhar com outro material. Então a ponte Pedro Ivo ela é uma ponte de estrutura mista. A viga caixão dessa ponte, diferente da anterior, ela é feita com estrutura metálica. Só que a solução viga-caixão é a mesma entre as duas pontes. Então nós temos 3 pontes integradas a seu entorno, que não poluem o ambiente e respeitam a história de cada uma delas. Então a gente tem uma conversa histórica entre essas 3 pontes. Sobre cores, texturas e luz, né? E quando a gente fala luz, eu estou falando de iluminação na maior parte dos casos, a gente tem basicamente 2 grupos de projetistas e arquitetos que tratam dessa questão, principalmente de cores e textura, de forma diferente. Um desses grupos, ele diz que a ponte tem que respeitar a cor do material que foi escolhido para aquela estrutura. Então eles incorporam a cor do material na solução arquitetônica. Isso quer dizer, se a ponte ela é em concreto, né, a cor do concreto está associada à solução arquitetônica. Por outro lado, um outro grupo, ele considera uma forma diferente, onde é permitido trabalhar com cores e texturas artificiais. Então, dependendo da necessidade de integração com o meio, segundo esse grupo, a gente pode pintar a estrutura para que ela dialogue mais com o meio. Então, a gente pode, por exemplo, utilizar a textura para minimizar o efeito de um grande elemento estrutural dessa obra de arte. Por exemplo, trabalhar com a textura em um grande pilar, né, um pilar mais massivo, para que a gente minimize o efeito visual sobre ele. E sobre iluminação, nós temos aqui nessas imagens um exemplo, que é o exemplo da Tower Bridge, em Londres. Ela é uma ponte com uma carga histórica muito grande, e além disso, a iluminação dela ela é utilizada para definir ou comemorar datas importantes. Então aqui a gente tem uma série de fotos dessa mesma ponte, mas em todas essas fotos a gente tem iluminações diferentes. Na foto da esquerda nós temos a ponte no período do dia, e nas demais fotos são no período da noite, com iluminações diferentes para comemorar datas específicas. E essas luzes, então, elas representam um grande ponto nessa parte estética, quando estamos falando do período da noite. Uma iluminação adequada, ela pode também conversar com o ambiente e destacar a ponte. Por outro lado, uma iluminação inadequada, ela pode fazer com que a estrutura ela fique sem nenhum apelo estético durante a noite, ou pelo contrário, né, ela fique com um destaque além do necessário. Então, todos esses pontos que a gente discutiu aqui, eles devem ser considerados, né, no projeto conceitual de uma obra de arte especial, né, tanto no projeto conceitual, depois no projeto final. E com essa discussão eu encerro a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima aula.